Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Viemos aqui agora para a gente estar tratando, da nossa segunda unidade do nosso caderno pedagógico de educação à distância. Vocês já tiveram uma aula com a tutora Caroline Salim, que explicou as primeiras unidades, e eu vim explicar a segunda unidade para vocês, tá bom? Nós tivemos alguns imprevistos, na nossa aula, que ia acontecer pelo Meet nesse sábado, por decorrência da vacinação, que graças a Deus chegou ao nosso alcance, ao pessoal da educação. Então, a gente vai estar trabalhando aqui de uma maneira bem tranquila, tá, meninas? A gente vai estar iniciando o módulo de educação à distância, tá bom? Introdução à educação à distância. Esse módulo ele vai tratar de um tema que é bem tranquilo, um tema muito atual em que a gente está vivendo, um tema que a gente está podendo tanto vivenciar na prática, em relação às novas tecnologias, em relação a essa nova modalidade de ensino que está tão presente nas nossas vidas atualmente. Então, a gente vai estar, esse caderno pedagógico da educação à distância, ele está distribuído em 5 unidades, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo as 2 primeiras unidades com vocês agora, tá? Para vocês terem durante a semana uma maneira de estar ouvindo a aula, de estar introduzindo nesses novos conhecimentos para vocês realizarem as atividades lá no nosso sistema no Moodle, tá bom? A nossa plataforma de ensino. E a gente vai estar comunicando algumas informações aqui para vocês. Outra coisa que eu queria adiantar antes de iniciar o nosso módulo é que a gente tem algumas formas de estar fazendo a avaliação de vocês, tá bom? No primeiro vídeo a gente só fez uma apresentação, no vídeo da aula passada, e a gente não tratou desses assuntos. As nossas formas de avaliação aqui no curso profissional, a gente também vai estar conversando com vocês no próximo encontro, quando a gente fazer a reunião no Meet, tá? Mas eu já queria adiantar para vocês, para que vocês já começassem a fazer a partir dessas aulas que nós estamos dando para vocês, tanto da Carol como a minha nas unidades, vocês precisam fazer de cada caderno pedagógico que a gente vai estar estudando um memorial, tá bom? Esse memorial também é uma forma avaliativa do nosso curso. Além das atividades que vai estar disposta lá na plataforma, tá? A gente vai estar fazendo umas atividades no próprio encontro, uma roda de conversa, a gente vai estar sempre colocando alguma coisa para a gente estar discutindo sobre o assunto tratado e o memorial, tá? Esse memorial, a gente vai estar explicando certinho lá no encontro, mas é uma memória da aula, tá? É um texto descritivo que vocês vão ter que colocar todas as informações do que vocês estão entendendo sobre essa aula, do que foi tratado, qual foi o assunto, tá bom? Como foi feita as atividades, se vocês têm alguma dificuldade, se você não entendeu alguma coisa ou não, ou ficou satisfeito com o teor, do conhecimento que foi adquirido. Então, eu queria orientar vocês que já fizessem as suas anotações dessas 2 primeiras aulas, apesar que elas vão ficar disponíveis aí para vocês, tá? Para já começar a fazer este memorial. Que aí na outra aula a gente vai terminar todo o conteúdo do módulo, as outras 3 unidades, e a partir daí você vai ter que fazer esse relatório, pode ser manuscrito ou pode ser digitado, vocês vão tirar uma foto pra gente e a gente vai estar arquivando esse documento, tá bom? Antes, da pandemia, vocês teriam que entregar, depois de 2 aulas, entregavam um memorial. Na aula presencial. Como a gente ainda não sabe, quanto tempo a gente vai ficar na aula online, a gente já está pedindo para que vocês, tá bom? Se organizem aí, certo? Bom, meninas, então vamos lá. O que a gente vai começar a falar aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia da informação e comunicação no cotidiano, tá? No nosso cotidiano. O que seria essas TICs, Tecnologia de informação e comunicação. Tá bom? A gente vai estar conhecendo um pouquinho sobre esse processo da evolução dessas tecnologias e como ele é fundamental no nosso cotidiano e também, se vocês puderem observar, eu estou aqui com o módulo aberto, tá? Onde vocês podem ter acesso também a ele quando vocês estiverem lá no sistema, tá bom? Então, o que a gente pode falar aqui sobre ele? Então, continuando, meninas, eu vou tentar colocar aqui, tá bom? Para vocês observarem também que vocês podem ter
o módulo aí junto com vocês, tá? Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre os objetivos dessa unidade, que é reconhecer o processo de evolução das tecnologias, né? Identificar as principais características das TICs e perceber as principais implicações dela no nosso cotidiano, tá bom? Como eu falei para vocês, as TICs é a tecnologia da informação e comunicação. Então, já houve um processo evolutivo, né? Desde lá dos primórdios, a Carol já conversou um pouquinho com vocês sobre esse assunto, mas a gente sabe que essas tecnologias, até lá nos primórdios mesmo, ela já acontecia, né? Com a primeira, a gente tem um ponto inicial aí, que a gente tem o parâmetro no módulo, que são a primeira escrita, né? A gente fala lá na unidade da argila ao computador, né? Aí eles pedem para a gente fazer uma reflexão, né? Se você já prestou atenção atualmente, que a gente está cercado de atalhos que facilitam a nossa comunicação, né? Então, desde lá dos primórdios, eles, se vocês lembrarem, os homens das cavernas, as mulheres das cavernas, eles quando eles descobriram a forma de desenhar nas paredes, nas cavernas, né? Foi ali já um princípio de uma evolução, uma tecnologia para eles, porque eles só se comunicavam oralmente, eles não tinham ainda a parte da escrita, né? Então a gente vou fazer só um comunicado assim com vocês, tá bom? Então, desde aquela época, já houve uma evolução, né? Eles começaram a desenhar aqueles desenhos na parede para ficar para os seus para ficar para as pessoas que viessem depois, né? Então, esse já era uma característica fundamental. Depois vieram outros instrumentos de comunicação, claro, né? Os papiros, né? A escrita em madeira, na argila. E tudo isso aqui, o módulo, ele se refere um pouquinho, tá? Sobre essa evolução da tecnologia. Até mesmo a gente pode citar a parte do fogo, né? Que são o que é essas tecnologias de informação e comunicação. O fogo foi uma das primeiras tecnologias, né, descoberta pelo homem. Por quê? Porque foi um instrumento que ele utilizou para estar se beneficiando de alguma forma, né? As tecnologias de informação e comunicação nada mais são do que isso. São instrumentos, tecnologias que nos auxiliam no dia a dia, que facilitam a nossa vida no dia a dia, tá bom? Essa parte é um pouco histórica, a gente está explicando só para vocês não entenderem que não é somente o computador, o smartphone, né? Tem diversos artefatos, né, no nosso meio ambiente, desde os primórdios, que são caracterizados como um instrumento de tecnologia, de informação e comunicação, tá bom? Bom, então continuando aqui, vou falar um pouquinho com vocês, eu vou puxar aqui para vocês verem no módulo. Aqui ele fala, né, para a gente fazer uma reflexão também, ó, certamente você já deve ter se perguntado o que tem a ver a linguagem escrita lá dos antepassados com o tema que a gente está falando agora. Mas se a gente fizer uma reflexão, né, o objetivo é mostrar para vocês que a fala articulada e a escrita foram fundamentais para a evolução da consciência humana, né, para a organização do pensamento humano. Então, por isso a gente destacou esse ponto, tá bom? Quando o humano ele definiu padrões de organização de fala, criando dialetos, né, e mais tarde os idiomas, criou o alfabeto, a organização da ideia escrita, ele estava exatamente desenvolvendo as primeiras tecnologias de comunicação, tá bom? Isso aqui só para informação de vocês. Aqui ele também fala um pouquinho sobre algumas escritas, né, que foram lá nos primórdios, né, eles têm, o módulo destaca alguns pensadores, né, que fala assim, ó, você sabia que os indianos faziam livros de folhas de palmeira, né, já era uma tecnologia também. Os maias, os astecas em forma de sanfona, de um material existente de uma casca da árvore e sua madeira. Os chineses, por sua vez, utilizavam rolos de seda para fazer seus livros, e os romanos escreviam em tábuas de madeira cobertas de cera. Então, desde dos nossos antepassados, a gente vê em constante evolução. E hoje a gente sabe que a gente está num patamar muito alto, né, da evolução da nossa tecnologia. Principalmente agora na pandemia, né, todo mundo sabe que a gente está, o trabalho home office, a gente tem que ter
essa aproximação, né, da tecnologia com o computador, com o celular, para a gente estar se comunicando, a gente não pode estar muito mais perto das pessoas. Então, isso, querendo ou não, já vinha muito avançado, né, as tecnologias, assim, em todas as áreas, né, socioeconômica, política, na área da saúde, na área da educação. Então, a gente pode citar diversos fatores que essa tecnologia influencia no nosso cotidiano, tá bom? Então, vamos lá. Ó, um mundo de rede, né? Que é a nossa próxima unidade que ele está falando aqui, né? Eu vou ler, tá? Essa parte para a gente estar conversando depois. Você pode achar que não é um usuário, somente um usuário, do que é mais sofisticado hoje em dia na matéria de tecnologia de informação e comunicação. Mas certamente deve usar pelo menos aparelhos mais antigos, né? Telefone fixo, rádio, televisão, serviços de correio. Na verdade, essas tecnologias ainda são as que estão mais ao alcance de maior pessoas, tá? Além delas, em alguns casos, a partir de hoje, a cada dia mais se expandem e se sofisticam, o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente está cada vez mais evoluindo nessa tecnologia. O aparelho celular, né, se expande, se modifica a cada dia, né? Fax, computador, internet, o sistema de teleconferência, né? E videoconferências. Lembrando, gente, que esses módulos do PRO também são um pouco antigos, então a gente tem muito mais artefatos atualmente que a gente pode estar mencionando nessa situação aqui, tá bom? Então, o que a gente tem para falar sobre essa parte aqui? Essa evolução da tecnologia, vocês precisam saber que o nosso módulo também menciona uma parte que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Porque existe a gente tem uma geração agora que está totalmente exagerada em relação a essa comunicação, né? O que mais a gente tem atualizado de informação e comunicação, hoje em dia é a internet, a gente sabe disso, a internet celular, né, o notebook, juntamente com a internet. Então, o uso exagerado, o uso inconsciente dessa internet, ele causa diversos fatores negativos. Apesar deles terem muitos fatores positivos de ajudar a auxiliar a nossa comunicação em vídeo, né, as nossas aulas poderem ser virtuais, na parte educacional é uma ferramenta muito poderosa, tanto na parte da medicina também, né? Então, as tecnologias nos auxiliam muito, sim, mas também existem a parte negativa, que é o que o módulo também fala para a gente fazer uma reflexão. Então, nessa unidade, resumindo tudo, o que ele quis dizer? Que o que é a TICS, né, que é a Tecnologia de Informação e Comunicação, essa parte histórica que vem evoluindo cada vez mais, e essa questão da gente ter a consciência de como está usando essas tecnologias, porque a gente sabe que hoje existem muitas coisas ruins, né, como o exagero em jogo, né, de crianças, adolescentes, que podem causar diversos problemas, né, a gente pode citar o cyberbullying, né? O vício em jogos, a pornografia, né, virtual, pornografia infantil, enfim, são diversos fatores que se a pessoa, né, se o ser humano não souber usar de forma eficiente, de forma consciente, ela pode acarretar em vários outros problemas, então pode também ter uma forma negativa, tá bom? Isso é só um bate-papo entre a gente que finaliza a nossa unidade 2, tá? Eu quero só ler uma parte aqui para vocês, que ele fala, tá vendo? Tem até uma imagenzinha aqui dos chamados primeiros integrados e os segundos apocalípticos, é o que eu estava explicando para vocês. Tem o pensador, né, do módulo, o escritor do módulo, ele cita que algumas pessoas elas exageram, né, nessa parte, os integrados exageram nessa parte de comunicação, e alguns já são os céticos, né, que ele fala que é aqueles que duvidam de tudo, são os defensores do ceticismo, né, a atitude doutrinária segundo a qual o homem não pode chegar ao conhecimento, a um conhecimento indubitável, né, são aquelas pessoas que têm um pouco de receio a tudo isso, a toda essa tecnologia, eles acreditam que não é bem por aí, né? Eles têm um receio em relação a elas, né?
Então, o que ele fala aqui? Que a gente precisa ter o equilíbrio, né? A gente não pode negar as novas tecnologias, faz parte do nosso cotidiano, né? Em tudo, a gente pode falar em facilidade de dentro de casa, né? De um micro-ondas, liquidificador, tudo isso são tecnologias que nos auxiliam, que nos ajudam, né? E também ou da comunicação, né? Que são os meios virtuais de comunicação, que é a internet, a TV, o celular. Então, tudo isso a gente não tem como negar, não tem como parar. Então, ele faz um parâmetro entre os dois, os apocalípticos, que é os que têm o receio, e os integrados demais, que ultrapassam o limite de como usar essa tecnologia de forma ética. Tá bom? Eu vou ler aqui essa parte que ele fala, tá? Que, na verdade, os alunos, né, nós como estudantes aqui do Profuncionário, se você refletir bem, a gente pode concluir que a forma mais inteligente e recomendável de estabelecer uma relação entre as tecnologias de informação e comunicação não é um lado deslumbrando de maneira muito grande, né? E também não totalmente a negando, né? A gente deve olhar com um olhar crítico, né? Enxergando como a gente não pode ver que é o mal para a humanidade, né? A gente tem que ver como é uma contribuição, né, para toda a população. A gente usar de forma ética, com equilíbrio e que é uma contribuição para todos nós. Tá bom? Pessoal, então continuando aqui, eu vou ler para vocês, tá? O resumo dessa unidade, em que o nosso autor, ele fala que o que você deve ter percebido, aprendido aqui, tá? Como que se desenvolveram as primeiras tecnologias de informação e comunicação, e dessa criação do alfabeto, né, até o surgimento do computador. Então, essa linha de tempo que vem transgredindo, né, até a nossa atualidade, né, eles se transformam e continuam a se transformar no nosso mundo, né? Principalmente quando se refere à noção de tempo e espaço que proporciona e a redefinição de todas essas criação de novos valores em função do estabelecimento de novos padrões de comunicação. Tá? Por fim, você viu que a gente precisa estabelecer um relacionamento baseado numa visão crítica, em uma visão de uso das tecnologias de forma ética e responsável. Tá bom? Essa unidade 2, gente, é uma unidade curta, ela fala sobre o que é a tecnologia de informação, um pouco da história, tá? E na nossa terceira unidade a gente vai falar sobre o que é a educação à distância, alguns modelos de educação à distância, né, que eu acho que todo mundo já conhece, já sabe bem como funciona essa parte da educação à distância. A gente tem como um modelo prático o nosso sistema, o Moodle, né, o Ava Saber, que é a nossa modalidade de ensino, e também as nossas aulas virtuais. Então, tudo isso é a educação à distância. A gente vai estar falando na terceira unidade sobre essa parte histórica também, porque é importante aquilo que está no módulo, tá bom? E vamos deixar uma atividade para que vocês façam. Já tem uma atividade lá, mas a maioria das pessoas já fizeram, né? Que é falando sobre essas novas tecnologias de educação, para vocês falarem pontos positivos e pontos negativos. E a gente vai estar introduzindo uma nova atividade, mas no decorrer da semana, tá bom? Nós estamos pensando em terminar o módulo primeiro e depois disponibilizar mais uma atividade para vocês, tá bom? Então, tenham um ótimo sábado, que vocês possam ter uma ótima vacinação também, tá bom? Deus abençoe a todo mundo. E qualquer dúvida, tá? Na inserção do sistema, na hora de entrar na atividade, em relação aos comentários que fizemos sobre o módulo também, vocês têm acesso ao módulo, tá? Que está descrito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição, tá bom? Fiquem com Deus.